Imagina você escravo de alguém e você ainda dá boas dicas de sobrevivência para essa pessoa. Bem louco! Pois é, a história bíblica dessa semana fala sobre isso. Ela está em 2 Reis 5 e eu quero que você dê uma lidinha para você saber mais sobre a história dessa semana. Mas antes de começar, vamos orar. Pai grandioso, obrigada porque o Senhor cuida de nós, obrigada pela Tua palavra e o que a gente aprende cada dia mais com ela. Esteja conosco enquanto abrimos a Tua palavra e conhecemos um pouco mais dessa história. Em nome de Jesus, amém. Então, essa menina foi levada lá escrava e tal, e eu quero contar sobre quem era o chefe dela, que o chefe dela era um cara muito famoso, olha só. 2 Reis, capítulo 5, fala assim, ó, Naamã era o comandante do exército da Síria, ou seja, inimigo de Israel. Ele era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado muito valente, mas sofria de uma terrível doença, a lepra. Era um homem forte, lindo, poderoso, famoso, incrível, vencedor, mas ele tinha um pequeno problema, que na época era um problema muito sério. A lepra. E essa lepra acabava com a vida de Naamã, porque a lepra ia fazer com que Naamã ficasse escondido de todo mundo. Sabe o coronavírus, que a gente não pode ter contato social? A lepra era do mesmo jeito. Mas a menina, que estava na casa dele, como escrava dele, pegou e falou assim, ai, quem me dera se o nosso chefe fosse conhecer o profeta do nosso Deus. E aí você fica pensando, pera lá, mas você daria uma boa dica para uma pessoa que te escravizou? Sei. Pois essa menina deu. Essa menina fez a diferença na vida de Naamã. E o mais incrível, Naamã confiou na palavra dessa menina. Ou seja, Naamã era uma pessoa também muito incrível, deveria ser um bom chefe, embora ela escrava, ele deveria tratá-la muito bem. Ao mesmo tempo que ele confiou nessa menina por causa das atitudes que ela tinha dentro de casa. Então, de uma certa forma, Naamã já conhecia o Deus dessa menina. Tá saindo lágrima do meu olho, que tá tão fofinho isso. Então, quando ela falou, então, cadê? Onde que tá esse Deus? Eu vou ter que procurar esse profeta que pode me ajudar. E ele ficou tão empolgado que ele queria pagar e pagar caro por aquilo. Então ele levou muitos presentes e ele tinha certeza que ele seria curado. E ele pediu uma carta do seu rei para falar para o rei de Israel, para que ele pudesse entrar na terra de Israel e ser curado. Quando ele chegou para o rei de Israel, que infelizmente não estava muito bem lá das coisas, ele rasga suas roupas e fala assim, o que você quer de mim, ó rei? O que o seu rei quer de mim? Por que ele faz isso comigo? Sou eu Deus para te curar? Como eu posso te curar? Mas Eliseu, que era o profeta falado pela menina, falou assim, não, para tudo. Para tudo, manda para mim que eu vou resolver e ele vai ver que tem Deus aqui em Israel. Naamã pega sua cavalaria, toda a sua pompa, toda a sua glória, vai até a porta de Eliseu. E aí o que acontece? Coisa singular. Eliseu pega e manda o servo dele para ir lá avisar que era para Naamã ir mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes e que daí ele já seria curado. Naamã ficou uma fera. Pera lá, você... Quem é esse Eliseu? Por que ele não veio aqui? Por que ele não veio falar comigo? Ele sabe quem sou eu, ele já viu o tanto de cavalo que tem aqui? Será que ele viu minha roupa? Ele viu o jeito que eu tô vestido? Quem que ele acha que é? Ele sabe que eu tenho uma carta do rei pra ele? Será que ele sabe? Aí eu imagino o Geazi e falo assim, olha, cara, de boa, na boa. Ele falou que não vai te atender, ele não vai te atender, mas ele já falou pra você o que você vai fazer. Você vai lá no rio e mergulha lá no rio, tá bom? É isso que ele falou pra você fazer. Mas por que esse rio? Esse Rio Jordão, aquele rio feio, micho, sem graça, não tem graça nenhuma. Mas ele falou pra você ir lá no Rio Jordão, pra você mergulhar 7 vezes. Ah, vou nada, vou embora. E ele queria ir embora. Mas ele tinha excelentes amigos que foram até lá e o convenceram a mergulhar. Ao mergulhar
7 vezes ele foi curado da lepra. E aí, o interessante dessa história é que ela começa com lepra e ela termina com lepra. Por quê? Naamã fica tão empolgado que ele quer pagar pelo milagre. O que acontece é que os milagres de Deus não tem que ser pago. E aí Eliseu fala assim, não tem que pagar nada, não tá tudo certo, tá tudo ok, não tem que pagar nada. Mas Geazi fica com o olho grande, vai atrás de Naamã quando ele vai embora e pede o dinheiro para si. Quando ele chega em casa, Eliseu já sabia o que ele tinha feito. Primeiro, a gente vê uma pessoa muito orgulhosa, né, cheia de si, mas que se submete à vontade de Deus, faz a vontade de Deus e é curado. E a gente tem uma outra pessoa, que é Geazi. Geazi, ele convivia com Deus, ele via vários milagres, ele atendia o tempo todo Eliseu, ele estava ali para substituir Eliseu, mas Geazi não conhecia Deus. Naamã conhecia mais ao Deus do que Geazi. E aí Geazi termina com a lepra que era de Naamã. Essa lepra representa um pouco do pecado. A gente deve tomar cuidado, sabe? Às vezes a gente tá tanto com Deus, mas o nosso coração tá cheio de orgulho. Um orgulho pior ainda, talvez, do que o de Naamã. Nosso coração tá cheio de vontade de ter coisas que a gente não precisa ter. Porque para louvar a Deus, basta confiar nele, basta acreditar que ele pode fazer todas as coisas. Então, confie em Deus. Tenha medo de pegar a lepra do pecado na tua vida. Fuja dela, corre longe, porque assim você vai ficar puro, você vai ficar melhor. Assim como Naamã voltou para casa muito mais feliz. Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.